Fala galerinha, mais ou menos, tudo beleza? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é o seguinte, passei aqui por uma placa ali atrás, pendurada no poste, não é a única, tem algumas ali pra trás, falando assim, não dê esmola, mostre o caminho. Mas pera aí, vamos parar e analisar. Por que existe essa cultura de não dê esmola, mostre o caminho? Primeiro, o que é mostrar o caminho? Mostrar o caminho é ser igual Jesus ensinou, eu sou o caminho. O que vem a ser isso? Jesus não dava lição de moral um dos outros. Jesus não se importava em ficar assim, eu dei o dinheiro pro mendigo e o mendigo vai lá comprar cachaça. Eu dei dinheiro pro mendigo e ele tá me enganando porque ele podia trabalhar, porque ele é vagabundo, porque ele tem o corpo inteiro lá e podia estar trabalhando e ganhando o próprio dinheiro. Então eu vou dar o exemplo para ele, vou mostrar para ele, falar assim que eu sou bem sucedido na minha profissão. Então eu vou falar para ele, eu fiz assim, assim, assado, e assim, assim, assado vai dar certo, você vai ganhar dinheiro, vai ser bem sucedido na sua profissão. Jesus não falava isso, Jesus vivia. Ele apenas vivia a vida dele, ele apenas era grato pela vida, ele apenas aproveitava a vida dele. Ele dava o exemplo como? Pegar um exemplo que um pai que perde um filho, uma mãe que perde um filho que perde uma mãe, um pai, ou uma irmã, um irmão, alguém que tem uma doença grave, uma doença séria, uma doença terrível, ou sofre um acidente terrível, perde uma perna, perde a visão, ou perde os movimentos, né, fere a coluna e tal. Uma pessoa dessa tem todo o motivo do mundo para ter raiva, ódio, né, ficar indignada com Deus, ficar inimiga de Deus, porque Deus deixou isso acontecer com ela, ainda mais se for uma pessoa boa e tudo mais, né, por que tem que passar por toda essa dor, todo esse sofrimento? Só que, se uma pessoa dessa vive bem a vida, é grata pela vida, aproveita a vida, fala assim, pô, tô vendo essa paisagem aqui feia, horrorosa, prédio tudo cinza, pichado, etc e tal. Não, peraí, se liga, eu tô vendo, eu tenho o dom da visão, eu consigo ver. Quantas pessoas queriam ver, mas são cegas? Barulho de obra, chato pra caralho, barulho de passarinho cantando, chato pra caralho, incomoda, grito de criança, choro. Não, peraí, eu tô ouvindo, eu tenho ouvidos. Eu consigo ouvir, eu tenho o dom da audição. Quantas pessoas queriam ouvir, mas são surdas? Eu tenho duas pernas, eu posso andar para onde eu quiser. E ainda tenho um veículo de locomoção, tenho um carro que pode me levar para onde eu quiser e tal. Eu posso ir, mesmo sem o carro, eu posso ir a pé. Eu tenho o corpo, eu consigo andar. Quantas pessoas queriam andar, mas estão na cadeira de rodas, são paraplégicas, etc e tal. Então, assim, agradecer a vida. Uma pessoa dessa, eu perdi uma perna e tal, mas ainda tenho o meu corpo. Eu perdi a visão, mas ainda tenho o meu corpo, ainda consigo escutar, ainda consigo ouvir, aliás, perdi a visão, não consigo ouvir. Nossa, misturei tudo. Perdeu a visão, mas consegue ainda sentir o cheiro, consegue ainda falar, consegue ainda sentir o sabor, o toque, consegue ainda ouvir. E ainda tem todas as coisas que tem as pessoas que tem, né? Porque todo mundo nasce com o corpo que nasce, todo mundo nasce na família que nasce, por necessidade da alma, do espírito, da consciência, da mente, enfim. E todo mundo é exatamente isso. Né? Uma alma, um espírito, uma consciência, uma mente que habita um corpo, que faz o corpo se movimentar, né? Que faz o corpo mover para lá e para cá. E tem, por exemplo, tá um mendigo ali pedindo esmola, a pessoa passa ali e dá esmola pro mendigo. Até o mendigo chegar ali naquele momento, naquele lugar, naquela hora, tudo que ele passou desde que ele nasceu, e a pessoa que deu a esmola para ele também, até ela chegar ali naquele lugar, naquela hora, para coincidir dos dois encontrarem naquele lugar, naquela hora, tudo que aconteceu para ela estar ali, para ela escolher estar ali naquele lugar, naquela hora. Então, assim, são duas vidas separadas, não tem nada a ver com a vida do outro, um não pode julgar a vida do outro, porque os dois têm o mesmo tipo de vida. É um corpo, é uma mente, é um espírito, é uma alma, é uma consciência que está ali, vivendo a vida dela, vivendo a experiência dela, tendo ali as alegrias, as tristezas, as dores, os sofrimentos, a euforia, as dúvidas, enfim, tendo experiências diferentes, mas conectando-se com os sentimentos que são os mesmos, sentimentos de alegria, de felicidade, de tristeza, de dor, de raiva, de ódio, de indignação, de dúvida, enfim, de desejo, de sonho, tudo, todos são iguais, todos têm isso. Então, assim, o que acontece? Eu dei o dinheiro lá, mas ele me enganou lá, ele foi comprar cachaça, ele não trabalha porque não quer, porque vai aguentar. Você tá julgando, uma vida tá julgando a outra, tá querendo dizer pra outra que a outra tá errada, mas não sabe tudo que a outra passou pra ela chegar ali, pra ela estar ali naquele momento. E não adianta querer dar o exemplo falando assim, liçãozinha de moral, né? Faz isso, que eu fiz isso, faz tudo dar certo. Ficar dando lição de moral, ficava lá, ele tá ajudando, mas ele tá ajudando pra aparecer. Ele tá ajudando.
Ele tá ajudando pra aparecer? Foda-se ele. Problema dele. A vida dele, a experiência dele. E de qualquer forma, a pessoa que está sendo ajudada, a pessoa que recebeu ajuda, não importa se a pessoa que ajudou fez para aparecer ou não, a pessoa que recebeu a ajuda foi beneficiada, ela teve a ajuda dela, ela estava no lugar certo, na hora certa para receber aquela ajuda. Então, assim, parar de querer julgar os outros com as próprias réguas, né, com os próprios conceitos, e se concentrar mais em ser grato à vida, e se conectar com as energias boas, as energias positivas, e dar o exemplo vivendo, em vez de querer ensinar para os outros como tem que viver. Apenas viver a sua própria vida. Ser grato por abrir a janela cedo e conseguir enxergar. Ver o sol, ou ver o tempo fechado de chuva, mas está enxergando. Ah, queria dormir, mas tá o barulho de obra, tá o barulho de carro, tá o barulho de gritaria, de crianças e tudo. Mas tá ouvindo, você tem o dom de ouvir, consegue ouvir. Claro, pode ser chato, pode ser incomodativo, pode. Mas se você conectar para esse lado, se você se concentrar nesse lado, se você pensar só nesse lado, isso é uma coisa chata, incomodativa ou tal. Se você pensar pelo outro lado, pensar pelo lado de eu tô conseguindo ouvir, que bom. Ainda bem que eu tenho audição. Ainda bem que eu tenho tudo que eu tenho o conforto que eu tenho aqui, posso dormir aqui sossegado na minha caminha e tal. Tenho o corpo que eu tenho a vida que tenho a família que tenho, os amigos que tenho as experiências de vida que eu tenho. Então, assim, concentrar nas coisas boas e não nas coisas ruins. Né? Isso para ser o exemplo, porque você olha para uma pessoa lá e você sabe que aquela pessoa lá ela perdeu uma perna, sabe que aquela pessoa lá perdeu a mãe, ou perdeu o pai, ou perdeu um irmão, ou filho, ou sabe que aquela pessoa teve uma doença grave e tá lá. Ela tá com câncer, tá com uma coisa perigosa, uma doença que pode matar ela a qualquer momento, mas ela tá lá feliz, sorridente, tá lá com energia positiva, tá lá falando bem, falando as coisas boas, falando, se concentrando nas coisas boas, pensando nas coisas boas, vivendo as coisas boas, agradecendo por estar viva, por ter mais um dia, por ter mais uma hora, tá agradecendo por poder enxergar, por poder ouvir, por poder se locomover, por poder comer, por sentir as coisas que sente, ter o corpo que tem, a vida que tem e tudo mais, tá lá feliz da vida. Ou seja, ela tá dando um exemplo, é inspirador. As pessoas olham para, nossa, é inspirador. Ela tá passando por tantos problemas, por tanta dificuldade de estar lá. Tá lá na dela fazendo o que gosta, pensando no que gosta, tá lá com aquela energia positiva, uma pessoa alegre, uma pessoa de bem, uma pessoa que passa uma coisa boa. É um exemplo a ser seguido. A pessoa olha e fala, pô, eu não tenho nem problema. Meu problema perto da vida daquela pessoa lá não é nada. Eu tô fazendo drama à toa. Tem que criar vergonha na cara e tal. A pessoa se inspira. Então é mais ou menos por aí. Paz para todos, fui.